noite, turma. Pois então, vocês estavam querendo voltar aos estudos por conta desse intervalo que nós tivemos que fazer frente a essa paralisação nacional por conta do Covid-19. Então aqui estamos. A gente vai tentar falar um pouco do nosso assunto, das nossas aulas, e gostaríamos que vocês fossem compreensivos, porque é a primeira vez aqui da pessoa apresentando esse tipo de trabalho. Então, como todo trabalho, a gente sempre inicia com a prece e a gente vai começar como é feito lá no centro. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse instante, pedir o amparo e a misericórdia de Deus para esse estudo, para esse momento de busca de espiritualidade. Aproveitamos esse momento de prece para pedir também luzes e bênçãos para o nosso país. Que o melhor se faça e que o anjo Ismael, protetor do planeta Terra, esteja a postos, enviando os benfeitores para nos amparar e nos libertar de todo o mal. Que a paz do Cristo esteja com todos. Então, hoje nós vamos iniciar o tema 6 do programa 2 do módulo 1. Dificuldades e obstáculos à prática. Como nós já comentamos anteriormente lá no grupo, ficou certo assim, que nós iríamos comentar primeiro para depois pegar o material e fazer a leitura prévia. E assim eu espero que todos já tenham feito. Nós discutimos no último encontro quais seriam os principais obstáculos à prática mediúnica. Alguns levantaram algumas questões, outros ficaram, eu não sei se é isso, mas faltou aquilo outro. Então hoje a gente vai entrar em detalhes. Primeiro ponto, ausências. Como seriam essas ausências? Por que essas ausências? O material que nós temos disponível vai dizer que todo trabalhador tem que ter consciência daquilo que está fazendo, especificamente ao trabalho mediúnico. E essa consciência faz com que ele tenha responsabilidade. Quando ele não tem consciência sobre o que fazer na prática mediúnica, ele vai como um visitante. Ele vai porque alguém está indo, porque alguém convidou, porque alguém indicou que ele fosse, que era importante ele estudar sobre o tema mediunidade. Então ele não tem uma consciência daquilo. Ele vai para poder se inteirar de um assunto que é novidade para ele, mediunidade. Então, primeiro, ele tem que ter uma consciência do que seja um trabalho mediúnico. Isso aqui a gente já está falando no sentido assim da prática mesmo, de quem participa de reunião mediúnica. Então, o trabalhador tem que ter uma consciência da responsabilidade do trabalho. Ele assume responsabilidade e dedicação, não é só um visitante, ele assume responsabilidade. Nós sabemos que tem várias situações para ele trabalhar na mediúnica. Apoio, ele pode ser dialogador, dirigente ou médio ostensivo. Então, quando ele vai trabalhar com responsabilidade, ele tem consciência que aquilo ali que ele está fazendo tem que se dar uma continuidade. Não é ir hoje e não criar vínculos e elos. E dedicação. Dedicação como assim? Como é que eu vou fazer? Ter dedicação. Procurar ter disciplina no que comer no dia da reunião, no que falar, no que pensar na reunião. Então, essa consciência e essa dedicação é que faz com que o trabalho tenha êxito. Ele tem que ter consciência que é um trabalho importante, ele tem que se dedicar e ele tem que ter responsabilidade. Em relação à ausência também, que é o ponto 1, vai falar do esforço perseverante. Como assim esforço perseverante? Se eu estou me esforçando, já não estou sendo perseverante? Eu posso estar me esforçando, mas eu não estou assumindo de fato uma situação. Então ele tem que ter um esforço de perseverar frente às dificuldades que em todo trabalho tem, seja no campo espiritual, até nos nossos trabalhos pessoais. Nós vamos falar de obstáculos. Emmanuel nos diz, no próprio material, que nós sabemos que temos muitos obstáculos a serem rompidos. Dificuldades de convivência, dificuldades
de pontos de vistas, eu quero trabalho de um jeito, o outro não quer. Dificuldades em sair de casa para ir para lá. Aí o que ele nos recomenda, Emmanuel? Ele sugere que quando surgirem as dificuldades, que nós façamos prece silenciosa. Olha que interessante. Prece silenciosa. Não é uma prece de desespero. Não é uma prece que abre a boca para dizer eu não aguento mais, Senhor, me ajuda. É uma prece íntima. Seja no dia mesmo dos trabalhos, o trabalhador está lá em prece, que todas as dificuldades sejam superadas. Essa é uma recomendação de Emmanuel. Ele vai também dizer dos obstáculos em relação àquela continuidade do estudo. Eu não vou para o grupo mediúnico que eu frequento com nenhuma facilidade de caminho. No dia vai acontecer alguns incidentes, uma dorzinha de cabeça, fatos também da natureza, alguns fatos que possam atrapalhar um frio, uma chuva, um calor intenso, um cansaço físico, trabalhei demais no meu trabalho normal, e aí no dia vai ser difícil. Então ele recomenda que nós fiquemos o tempo todo em devoção, amor e estudo. Devoção, quando ele diz devoção, é no sentido de eu quero realmente doar-me a esse trabalho. Amor, eu estou lá por amor ou porque eu estou frequentando o grupo para dizer que eu sou médium, eu faço parte de um grupo mediúnico da casa. E o estudo é que faz esclarecer tudo isso. Porque no estudo eu vou entender os processos que irão acontecer, os assédios, as dificuldades. Ele fala também, Kardec, sobre a ausência. A ausência conduz à descontinuidade. Se eu entendo que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que eu dou a ele, se eu vou me ausentar, eu vou perder o fio da meada, eu vou atrapalhar um tratamento que um espírito ou um obsediado está tendo. Então, a ausência conduz à descontinuidade. E ele fala também que uma das principais dificuldades em relação às ausências é a questão da sintonia. Quando o trabalhador de uma mediúnica se ausenta muito, o que acontece? Ele perde a sintonia com os demais trabalhadores. Tanto é que nós já estudamos sobre isso, a importância de não ter elementos novos numa reunião mediúnica. Não ir visitantes por curiosidade, pessoas que viajam muito, que uma vez no mês está na cidade. É melhor eles ajudar a casa espírita frequentando um outro dia, em que ele possa ausentar mais vezes, porque o trabalho mediúnico é um trabalho de socorro, um tratamento médico. O médico passa um tratamento. Eu preciso tomar determinadas quantidades de medicamento, de injeções, e aí eu vou quando eu quero, quando eu posso, quando eu estou afim. Qual é a diferença? Se a pessoa está tratando espiritualmente, ele está tratando do espírito e das dificuldades do perispírito, onde todas as doenças de dificuldades se encontram, é onde? No perispírito, que é lá que está a sede de todas as nossas dificuldades emocionais, doenças, etc. Então, se eu tenho que dar continuidade a um tratamento físico, por que não ter essa mesma preocupação com o tratamento físico, que eu faço parte da equipe de trabalhadores? Eu fui capacitada para trabalhar naquele grupo como uma das trabalhadoras do Cristo. Aí o Cristo, através dos seus benfeitores, arruma toda uma equipe espiritual para receber o nome de alguém que vai ser trabalhado, que está com dificuldade de obsessão. Aí eu, com minha comodidade, com minha invigilância, hoje eu não estou afim não. E nós vamos trazer essa questão agora para o momento atual que nós estamos vivendo. No momento atual, a gente vê muito compromisso, muita dedicação da área médica. Aí tem um grupo de risco que está lá sendo estudado, aquelas pessoas passaram por exames e estão sendo observadas se tem todos os sintomas, né, do coronavírus.
E aí um principal elemento vira e fala, mas eu não sei se eu vou não, talvez aquela pessoa nem precise tanto de mim. Olha o compromisso dos médicos da Terra para com a doença do corpo e nós vamos deixando esses compromissos em segundo plano, alguns, né? Porque a gente sabe que tem muitos trabalhadores dedicados. Aí abre mão de ir para uma reunião por conta de um aniversário que poderia chegar depois, abre mão de ir para o trabalho mediúnico de uma viagem e por aí vai, que a gente vai falar mais na frente. Então, mediunidade como força ativa no bem requer experiência. Para eu ter experiência, eu tenho que dar continuidade e perseverar. Disciplina, eu tenho que ter disciplina no horário, disciplina no falar, disciplina no pensar, disciplina no alimentar. Trabalho, que não é fácil. Ser médium ou trabalhador da área mediúnica não requer brincadeiras, tem trabalho sim, e esse trabalho é um trabalho que nos dá um reconforto, uma paz, uma consciência tranquila, porque você fez algo pelo outro. E o estudo, voltando novamente o estudo é que esclarece e que nos dá as bases seguras para que sejamos uns bons profissionais, uns bons operários do Cristo. É isso que ele requer. Aí tem as justificativas para as pessoas se ausentarem. Esse material que nós estamos estudando, que é o material da FEB, esse módulo, ele fez uma pesquisa das principais, porque eles têm dados de cada cidade, de cada lugar do Brasil, dos centros, estatisticamente. Então eles descobriram, através dessas pesquisas, quais são as principais justificativas para se ausentarem do trabalho. Primeiro, viagens. Mas é porque eu precisei viajar e eu gosto e eu tenho que ver não sei quem, meu filho estudando não sei aonde. Segundo, mudança de cidade. Eu mudei, não fui mais na reunião mediúnica porque eu estou em outra cidade, lá eu não conheço o centro da cidade ainda. Terceiro, problemas familiares. A minha filha, todo dia na hora de sair, ela tem que me perguntar coisas da escola, coisas que aconteceu durante o dia com ela e eu tenho que ser uma boa mãe, eu não posso, tenho que tratar dos meus problemas. Meu marido, nossa, meu marido não é espírita e eu vou saindo para trabalhar e ele fala, de novo, virou o quê? Não tem outra vida não. Então tem N situações familiares que fazem também com que as pessoas se ausentem mais da reunião mediúnica. As faltas principais, como nós vamos repetir, viagens, mudança de cidade, problemas familiares, comodismo. Hoje eu não tô afim não. Mas tá passando um filme legal no meu canal de assinatura, o povo lá não vai sentir falta de mim não. Ou então, hoje eu mereço descansar. Hoje eu quero ficar em casa. Nosso comodismo. E o entrosamento. Às vezes a pessoa não se entrosou ainda no grupo, aí fica sentindo assim meio fora do lugar. Cansaço nós já falamos. Frequentar outras casas e ficar atribulado porque já fui essa semana numa outra casa. Eu acho que não precisa eu ir novamente numa reunião mediúnica essa semana. E uma das mais preocupantes de não ir às reuniões mediúnicas é a influência espiritual. Porque nós somos seres que passamos e sofremos influência espiritual. Aí vamos sofrer influência positiva ou negativa. Positiva quando um espírito amigo, ou anjo guardião, ou espírito protetor chega pertinho da gente e nos dá bons conselhos. E negativa quando ele fala, não vai lá não. O povo lá nem gosta de você. Ou você não é valorizada. Ou lá acontece isso e isso que é negativo. Então, as influências negativas fazem com que eu deixe de ir para o meu compromisso, porque para o espírito que está me intuindo a não ir, é positivo que eu não vá. Porque alguém que ele está prejudicando, eu poderia ajudar mais. E aí já pensou, se todos os trabalhadores se deixarem influenciar por isso, como o trabalho vai por água abaixo? Então como é que eu vou contornar tudo isso? Sim, a gente falou dessas dificuldades e desculpismos de não ir numa reunião. E aí como é que eu faço? Eu tenho que empenhar mais, me dedicar, ter certeza. Aí a gente volta às primeiras questões.
ter consciência do trabalho, ter certeza da importância e me perguntar, é isso mesmo que eu quero? Por quê? Ninguém obriga ninguém a trabalhar em reunião mediúnica. É isso realmente que a pessoa quer? Ah, não é o que eu quero. Então, vai para outra atividade, vai fazer sopa, vai trabalhar com criança, com jovem, peça para fazer parte da faxina da casa, vai aplicar passe. Mas se você realmente quer trabalhar na área mediúnica, requer esforços e muito empenho. E uma das desculpas que quando a pessoa realmente não tem consciência do trabalho é se afastar. É mais fácil eu me afastar do que resolver problemas. E em todas as nossas relações. É mais fácil eu separar do meu marido porque a gente teve um conflito, resolvê-lo. É mais fácil eu separar de minha filha ou meu filho. Não, meu filho ou minha filha, nós vamos nos altos e baixos, mas eu não me afasto. Então, é mais fácil dar as costas do que resolver um problema? Ah, eu tive um problema com a irmã, com a mãe, eu dou as costas. Vamos enfrentar, a não ser que você não queira mais esta relação ou esse compromisso. Então, os impedimentos, resumidamente, para a pessoa se ausentar, são de ordens moral e desarmonia física, mental e psíquica. As coisas que pedem moralmente a gente de ir é não termos uma consciência que aquele trabalho é aquilo que nós gostaríamos. Nós damos mais valores a outras coisas do que ao trabalho em si. E a desarmonia física é a pessoa não estar bem, com algum problema de saúde realmente sério, ou algum problema psíquico, algum problema mental que justifica. É justificativa para não ir? Sim. Se eu estou com algum desequilíbrio moral, eu tenho que buscar melhorar. Se eu estou com desarmonia física e psíquica, eu tenho que procurar. Nós não temos que obrigar a pessoa a ir doente. Como botar um doente para cuidar de outro doente? Então, o que a casa tem que ficar atenta? A esses comportamentos, a essas atitudes, ao dirigente da casa, do trabalho, ficar atento e convidar o irmão a fazer parte de outro tipo de trabalho que seja tão importante quanto. Falar, meu irmão, eu estou sentindo que você está com uma certa dificuldade, você está se ausentando muito, de repente você está precisando passar por algum tratamento espiritual, vamos conversar, tem um acolhimento e nunca um apontar de dedo. E a direção tem que estar sempre atenta para o principal afastamento dos seus trabalhadores, que é o processo obsessivo. A obsessão, que é o que é a obsessão? É uma interferência de um espírito nos assediando, nos manipulando. Está sempre atento para esses processos para poder ajudar aquele irmão que tantas vezes já ajudou na casa, não é isso? Então, esses impedimentos já entram no ponto 2 do nosso estudo. Que o primeiro ponto foram as ausências e o segundo impedimento. E o que é mais importante? O que importa não é o sofrimento que nos visite, e sim a nossa reação pessoal diante dele. Então, o trabalhador pode estar passando por problemas físicos, psíquicos, é normal, é natural, mas o que importa é como ele reage frente a isso. Se ele reagir dizendo assim, não, mas eu estou muito bem, eu não tenho problema nenhum, o problema é com essa casa, que está trabalhando toda errada, e eu estou certíssima, é preocupante. Porque ele pode estar tão fascinado por alguma influência espiritual para ele botar o trabalho a perder, até o trabalho dele, para ele se perder, que ele acha que ele está certo e ele não recebe a ajuda necessária. Então a nossa reação, frente a tudo, até esse alvoroço, essa preocupação que está acontecendo no momento atual aqui no Brasil, é preocupação, a gente tem que resguardar, temos que seguir as orientações das instituições responsáveis, vigilância sanitária, etc., mas sempre com equilíbrio, sem perder o equilíbrio nunca, com serenidade, com tranquilidade. Tudo passa, os nossos problemas sociais, tudo passa, mas a nossa paz tem que prevalecer. E temos que ter bom senso,
agir sem paixão, sem nenhum ficar tentando mostrar que um grupo está errado e o outro está certo, com os pés no chão, com tranquilidade. E sempre pensando como eu estou reagindo frente a tudo isso. Olha a oportunidade para eu analisar desde um problema numa casa espírita, um problema social, como eu estou reagindo frente a tudo isso que está acontecendo. Eu estou equilibrada, ou eu estou entrando na onda, ou eu estou me afastando, ou eu estou ficando depressiva. É momento de autoavaliação. E em relação à obsessão que nós citamos antes, que é preocupante, a direção manter sempre atenta, a obsessão nos chega quando nós deixamos algumas portinhas abertas. E essa porta aberta é principalmente a questão moral, a nossa invigilância. Porque quando nós estamos invigilantes, nós sofremos interferência na mente, no pensamento, a gente acaba pensando besteira, e vai pensando, e aquilo ali vai tomando uma dimensão, aí acaba que não é mais pensando. A gente está também fazendo. Olha a vigilância novamente. Vou tentar sintetizar, como no próprio material já fala. Tudo depende de uma questão de uso. As nossas mãos. As nossas mãos podem ser úteis para limpar, lavar, escrever, produzir. E elas podem não ser úteis para bater, para fazer coisas que não são coisas boas, para agredir, para escrever textos ruins, para fabricar algo, um veneno. Então tudo depende da nossa intenção. O sexo, quando todos os seres utilizam o sexo de forma equilibrada, ele tem a intenção de ser alguma troca de energia, de sentimentos, criação de um novo ser, mas pode ser usado de forma desequilibrada. Então, tudo depende de como a gente está conduzindo. Não só isso, mas os nossos ouvidos, a nossa boca, o que nós estamos falando, aquela palavra que eu falei, aquela palavra eu vou me responsabilizar por ela. Não, mas foi sem querer. Não, mas você falou. Pense antes de falar. Ouça bem antes de ficar pegando juízo de valor. Tudo isso é muito importante. Tudo isso é importante e nos chama a responsabilidade, dizendo o quê? Que nós comandamos tudo. Que nós somos responsáveis por nossos atos. Sim, Carla, mas e o que isso tem a ver com reunião mediúnica, com médium, com responsabilidade? Nós já falamos e repetimos. Eu, equilibrada, vou refletir no trabalho mediúnico o meu equilíbrio. Eu, desequilibrada, eu vou ser uma médium desequilibrada. Então, façamos sempre essa análise e esse questionamento. Como eu estou frente à minha vida e às minhas condutas? Está sendo coerente com as coisas que eu escuto, com as coisas que eu falo no centro espírita? No livro dos Médios, Kardec assinala que a primeira dificuldade de um trabalhador na área mediúnica é a obsessão. Aí a gente fala assim, imagina um grupo mediúnico que trata da obsessão do outro? Como assim que os trabalhadores sofrem? Sofremos e temos que ter essa vigilância, esse cuidado e a humildade de pedir uma ajuda para o dirigente, para um outro trabalhador que a gente tenha mais contato. Kardec, no livro dos Médios, assinala alguns sinais que são características que o trabalhador está passando por um processo obsessivo. E é muito importante que nós fiquemos atentos e que cada um tenha consciência, passe aquilo pelo crivo da razão, como diz vocês, que é meu jargão, mas em tudo a gente passe pelo crivo da razão. Um dos sinais é persistência do espírito em se comunicar. Como assim? A médium vê que tem uma entidade que sempre quer dar comunicação. O horário da comunicação já terminou,
tem a parte do trabalho que não é mais para dar manifestação, e o espírito ele insiste em querer ficar próxima da médium e não quer sair, como se dominasse ela. E principalmente, não só isso, vem a comunicação, porque a gente permite no momento certo, o trabalho permite, não é a dinâmica do trabalho permite que o espírito comunique e ele não quer ir embora. Não tem dialogador, não tem médium dispersivo que consiga afastá-lo da médium. É um dos sinais que ela está passando por um processo obsessivo. Porque essa insistência do espírito em não se afastar, em querer dominar, querer predominar sobre a médium mais do que a personalidade dela, significa que ele está dominando-a totalmente. É um dos sinais. O segundo sinal é a ilusão do médium ou da médium. Ela achar que a comunicação dela é perfeita, que ela sabe de tudo, que o espírito não tem erro. Não, foi o espírito que falou. O espírito falou, é lei. Ô meu irmão, ô minha irmã, o trabalho seu tá assim, tá assado, tá barulhento, tá com um comportamento que foge das recomendações de Kardec, da codificação. Não, mas o espírito mandou, o espírito disse que tinha que ser desse jeito. Ô meu irmão, tá demorando demais, tá enfeitando demais. Isso aí chama-se animismo. O médium coloca coisas dele na comunicação e também, não só animismo, permite que o espírito faça o que quiser nos trabalhos. Então, há que se considerar muito isso, ele ficar atento, será que realmente esse espírito está fazendo comigo o que quer? Será que eu também não tenho que fazer a intervenção? Porque o corpo é do médium. Um dos outros sinais, que é o terceiro, é a crença na infabilidade. Não, os espíritos que estão comigo não erram, são todos espíritos superiores. São infalíveis, eles não cometem erro, porque eu sou muito iluminado, eu sou muito iluminada. Espírito que aproxima de mim é infalível, se ele falou, está falado. Pensemos, analisemos se aquilo é coerente, porque esse é um sinal de processo obsessivo, é achar que o espírito não erra. O quarto sinal é confiança demais nos elogios. Aqui a gente não está falando, não é dos elogios dos encarnados, não, é dos desencarnados. É espírito jogar muito confete em médium? Como assim? Espírito evoluído, espírito que tem um grau de maturidade, de equilíbrio, ele sabe que uma das maneiras que se faz com que o trabalhador se perca é o elogio, é a vaidade, é o personalismo. Então, o quarto ponto, o quarto sinal que o médium, o trabalhador da mediúnica que está sofrendo um processo obsessivo, é a confiança demais nos elogios. E nós sabemos que espíritos evoluídos, espíritos que estão com um grau de evolução equilibrada, eles não vão incentivar as nossas vaidades, os nossos orgulhos, eles vão sempre estar atentos para que nós tenhamos os pezinhos no chão. Então a gente tem que ficar atenta para esse espírito que está muito elogiando, eu te preparo há muito tempo para fazer esse tipo de trabalho, você foi escolhido, olha, você vai ter poder quando você escrever um livro, quando você for fazer uma palestra, e incentivando algumas questões da nossa vaidade. E o quinto ponto, o quinto sinal que o médium ou o trabalhador da mediúnica está passando por um processo obsessivo, seria uma disposição para afastar. Qualquer tempo, qualquer momento, qualquer dificuldade, o médium fala, eu vou me afastar. Lá não é um trabalho para mim, aquele trabalho eu não sou valorizada, eu sou explorado. Cansei das pessoas, cansei do trabalho, aquela disposição para qualquer dificuldade, ele justificar que tem que se ausentar. Então é muito preocupante, porque mostra que ele não está aberto a críticas, ele precisa avaliar direito
as situações e vê que ele é falível como qualquer um dos que estão ali. O sexto ponto que ele tem que considerar é a má reação às críticas. Qualquer crítica que se faça do trabalho dele ou dela, ela não reage bem, fica mal-humorada, reage com agressividade ou com o afastamento que nós já citamos anteriormente. Então, por que me incomoda tanto uma crítica? Por que eu não posso receber? Porque eu estou no estado de fascinação tal, que eu acho que eu sou infalível? O sétimo sinal é a necessidade incessante de escrever de forma inoportuna. Peraí, então caneta, um papel, eu tenho que escrever fora até do ambiente da mediúnica. Está sempre recebendo mensagem da espiritualidade maior. Venhamos e convenhamos, espiritualidade superior não fica correndo no meio da rua, em qualquer ambiente, querendo escrever para qualquer hora. Pessoas sérias, pessoas ainda que entre nós, não anda com isso, com essa necessidade de mandar uma mensagem. Um poeta, um escritor, ele vai centrar, ele vai escrever no momento certo. Inspiração é outra coisa. Às vezes o poeta, o escritor está em um determinado ambiente, aí vê uma inspiração, ele escreve uma palavra, uma frase para mais tarde desenvolver. Mas essa necessidade de ficar querendo escrever uma carta de alguém que já desencarnou, em momentos inoportunos, é muito preocupante. Tem que se ter bastante cuidado. O oitavo ponto são ruídos e perturbações. Muito ruído, muita perturbação. Resumidamente, Kardec nos diz, no Livro dos Médiuns, que entre todos esses sinais, essas dificuldades que se encontram, tudo isso são os nossos desequilíbrios, são as nossas invigilâncias que nos fazem nos perder frente a um trabalho tão bonito, um trabalho que poderia ser mais aproveitado, mais equilibrado. Então, há que se pensar sobre o que é que eu estou fazendo numa reunião mediúnica. O tempo todo, o trabalhador tem que se questionar sim. É o que eu quero? É o que eu estou disposto a fazer? Ou é realmente algo que eu faço porque alguém me convidou? Porque a seara mediúnica, o trabalho mediúnico, requer dedicação, seriedade e muita vigilância. Então, às vezes, as pessoas ainda não estão no momento de abdicar de certas atitudes, então que ela faça as outras opções. Eu vou tomar conta, resolvi, pensei direitinho, eu vou tomar conta da biblioteca. Eu estou achando que a casa precisa arrumar os livros, vocês não querem me dar os livros para eu poder catalogar, organizar, não, fazer um controle, um fichário, ou eu preciso ajudar em outra etapa. O tempo todo a gente tem que estar chamando a atenção que trabalho mediúnico é coisa santa e que tem que ser tratado santamente. Isso não é palavra minha, sabe? Mas é o que a codificação nos convida o tempo todo a refletir. E nós vamos fazer agora uma associação sobre obsessão e moléstia. O próprio material nos faz essa comparação. O que é uma obsessão? Nós sabemos que é influência de um espírito sobre outro, querendo interferir nos meus atos, querendo que eu faça de acordo com ele. Então, o que faz com que esse espírito tenha acesso em mim e me comande? Pelo que nós já estudamos e repetidamente falamos aqui, são nossas imperfeições. É nós querermos que eles façam de acordo com as nossas más tendências. Então nós entramos na sintonia dos espíritos, das faixas vibratórias dele. Então olha como vamos fazer essa associação. Obsessão e moléstia. Se obsessão é eu estar aberto, minhas imperfeições sintonizando com o obsessor, eu vou afastá-lo através do quê? Uma asepsia mental e de comportamento, limpeza de pensamento, de sentimento. E moléstia. Como é que a gente adquire um vírus, uma doença? Como é que está agora atual, voltando
a questão do Covid-19. Temos que lavar as mãos muitas e muitas vezes. Temos que colocar álcool gel. Temos que ter uma higiene em casa. Limpar as casas melhor. Limpar tudo com mais cuidado. Ter muita higiene para evitar um vírus. E a gente acredita e tem procurado melhorar essa questão. Então vamos fazer agora uma asepsia também nas nossas imperfeições. É um convite que nós fazemos nesse instante. Quando a gente é posto à prova por conta de uma calamidade pública, de uma pandemia, a gente fica atento, a gente preocupa, nós ficamos mais vigilantes, onde eu peguei, se eu segurei em tal coisa, se eu peguei em tal mão, se eu comi determinado alimento, onde eu peguei, se eu fiz asepsia. Só que nós esquecemos, irmãos, que a pandemia das nossas imperfeições tem acontecido há muito mais tempo do que o coronavírus. Está tendo uma pandemia de maledicência, de agressividade, de tudo que nos atrapalha, de egoísmo. E frente a essa comoção de higiene, nós vemos a pandemia do orgulho e eu querer abastecer minha casa com produtos de limpeza, com alimentação, e que o outro pegue se ficar, e que o outro resolva o problema dele. Olha como está próximo as nossas qualidades morais frente à nossa preocupação física. Sejamos mais solidários, sejamos mais conscientes que somos seres espirituais, que estamos passando aqui na Terra uma experiência e não o contrário. Iremos sobreviver a pandemias, seja espiritualmente ou fisicamente falando, iremos sobreviver, porque somos seres imortais. Então, quanto nós vamos levar dessa experiência? Será que nós agimos de acordo com o quanto que temos aprendido ao longo dessa caminhada? Será que nós agimos como verdadeiros cristãos? Será que nós colocamos em prática o muito que essa bendita e amada doutrina tem nos possibilitado? Pensemos nisso, que a pandemia maior não é de vírus físico, é de vírus do egoísmo, da maledicência, da irritabilidade, de vícios vários. Pensemos nisso. E nós vamos encerrando esse primeiro assunto, agradecidos pela paciência, pedindo desde já desculpa pelo nosso primeiro vídeo, querendo melhorar sempre, cada dia buscar melhora, e os convidando a uma prece final. Nós vamos fazer a nossa prece, novamente voltando a nossa atenção, voltando o nosso olhar sobre o nosso Brasil. Senhor, ampara-nos, Senhor, neste momento. Ajuda-nos a fazer a diferença aonde estivermos, seja em casa, no trabalho ou entre os amigos, dando uma palavra de conforto, de tranquilidade e de certeza que Deus está no comando de tudo, que Jesus está próximo de nós, que Ismael está também próximo de nós, nos amparando, nos iluminando, que nós não estamos só e que gostaríamos de sair melhor do que estamos deste momento de dificuldade, e que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. E quero, antes de encerrar, falar que estarei recebendo algumas dúvidas, algumas sugestões no nosso grupo de WhatsApp. Fiquem à vontade, para alguma dúvida, é só colocar lá que a gente vai dar a devida atenção. Um beijo no coração de todos e até nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.